Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se eu te dissesse que os últimos pensamentos que passam pela sua mente antes de dormir podem estar moldando silenciosamente a realidade da sua vida? Pense nisso por um momento. Quando a noite chega e o corpo começa a desacelerar, existe um instante quase imperceptível em que algo muito profundo acontece dentro da mente humana. É um momento tão comum que a maioria das pessoas simplesmente passa por ele sem perceber. Mas, segundo os ensinamentos de Joseph Murphy, esse pode ser um dos momentos mais poderosos para influenciar o subconsciente e iniciar uma verdadeira transformação mental. A maior parte das pessoas acredita que o subconsciente é moldado apenas pelos pensamentos repetidos durante o dia. Elas imaginam que o processo de manifestação da realidade acontece principalmente quando estamos acordados, pensando, planejando, desejando ou tentando controlar as circunstâncias da vida. Porém, Murphy observou algo muito diferente ao estudar o funcionamento da mente humana. Ele percebeu que existe um momento específico em que o subconsciente se torna extraordinariamente receptivo a novas ideias, imagens e emoções. Esse momento acontece exatamente quando estamos prestes a adormecer. Nesse estado intermediário entre vigília e sono, algo interessante começa a acontecer dentro da mente. A mente consciente, aquela parte que analisa, julga, questiona e duvida, começa lentamente a diminuir sua atividade. O corpo relaxa, a respiração se torna mais profunda e a atenção começa a se voltar para dentro. É como se as barreiras que normalmente filtram nossos pensamentos começassem a se suavizar. Nesse instante, o subconsciente se torna mais aberto e mais disponível para receber impressões mentais. Murphy ensinava que esse estado é extremamente importante porque o subconsciente responde, principalmente, às ideias que são aceitas emocionalmente como verdadeiras. E quando a mente consciente relaxa, a resistência mental diminui. Isso significa que imagens, afirmações e sentimentos apresentados nesse momento podem penetrar muito mais profundamente na mente subconsciente. É exatamente por isso que ele dizia que os últimos pensamentos antes de dormir podem se transformar em sementes silenciosas plantadas no solo fértil do subconsciente. Algumas pessoas dormem carregando preocupações, medos e inseguranças. Outras entram no sono pensando em dificuldades, problemas financeiros ou frustrações acumuladas ao longo do dia. Sem perceber, essas impressões emocionais continuam ecoando dentro da mente durante toda a noite. Mas Murphy acreditava que quando alguém aprende a usar esse momento de forma consciente, algo extraordinário pode começar a acontecer. Em vez de permitir que pensamentos negativos ocupem esse espaço, a pessoa passa a direcionar imagens mentais de prosperidade, harmonia, abundância e realização. Pouco a pouco, essas novas impressões começam a influenciar o subconsciente, reorganizando atitudes internas, percepções e até mesmo a forma como a realidade começa a se desenrolar. É nesse ponto que a técnica do sono se torna uma ferramenta poderosa dentro do processo de manifestação da realidade e desenvolvimento da consciência criadora. Mas para compreender realmente por que esse momento é tão poderoso, precisamos primeiro entender o que acontece dentro da mente quando ela entra nesse estado profundo de relaxamento que antecede o sono. Para compreender por que a técnica do sono ensinada por Joseph Murphy pode ter um impacto tão profundo na manifestação da realidade, é importante olhar com mais atenção para a forma como a mente humana realmente funciona ao longo do dia. A maioria das pessoas passa grande parte do tempo em estado de vigília, com a mente consciente extremamente ativa. Essa parte da mente é responsável por analisar, comparar, questionar e avaliar cada pensamento que surge. Ela funciona quase como um guardião racional, filtrando ideias e decidindo o que parece possível ou impossível. É esse mecanismo crítico que muitas vezes nos protege de enganos, mas também é o mesmo mecanismo que frequentemente bloqueia a entrada de novas crenças no subconsciente. Durante o dia, esse filtro mental costuma estar muito forte. Quando alguém tenta repetir afirmações de prosperidade ou imaginar cenários de abundância, a mente consciente rapidamente interfere com pensamentos do tipo: "Isso não parece real", ou "Isso nunca aconteceu antes". Esse diálogo interno cria uma espécie de barreira que impede que muitas dessas ideias penetrem profundamente na mente subconsciente.
Por isso tantas pessoas tentam aplicar técnicas de manifestação ou desenvolver uma mentalidade de riqueza, mas acabam sentindo que algo dentro delas resiste. Mas quando a noite chega e o corpo começa a relaxar, a dinâmica da mente muda de forma silenciosa. Aos poucos, a mente consciente começa a diminuir sua atividade. O ritmo das preocupações desacelera. O corpo entra em um estado de relaxamento mais profundo e a atenção deixa de estar tão voltada para o mundo externo. Nesse momento, algo muito interessante acontece dentro do campo da consciência. O filtro crítico, que normalmente questiona tudo, começa a enfraquecer. Murphy explicava que nesse estado intermediário entre vigília e sono, o subconsciente se torna muito mais acessível. É como se a porta que normalmente permanece entreaberta durante o dia se abrisse um pouco mais. Nesse espaço silencioso, imagens mentais e emoções passam a ter uma influência muito maior. É exatamente por isso que diversas tradições espirituais e escolas de desenvolvimento da consciência sempre deram tanta importância aos pensamentos cultivados antes de dormir. Quando uma ideia é apresentada nesse momento acompanhada de emoção sincera, gratidão ou sensação de realização, o subconsciente tende a aceitá-la com muito menos resistência. E quando o subconsciente aceita uma ideia como verdadeira, algo começa a se reorganizar internamente. Pensamentos começam a mudar, percepções se transformam, e novas possibilidades passam a ser percebidas de forma mais natural. Esse processo silencioso é um dos fundamentos por trás da manifestação da realidade e da consciência criadora, que tantos estudiosos da mente exploraram ao longo do tempo. Murphy ensinava que o subconsciente responde principalmente às impressões emocionais que repetimos com convicção. E no estado de relaxamento profundo que antecede o sono, essas impressões podem se tornar especialmente poderosas. É nesse espaço, entre o último pensamento consciente e o início do sono, que muitas sementes mentais começam a ser plantadas. Mas o mais interessante é que Murphy não apresentava esse princípio apenas como uma teoria sobre o funcionamento da mente. Ao longo de suas palestras e escritos, ele frequentemente relatava histórias de pessoas comuns que decidiram experimentar a técnica do sono e começaram a perceber mudanças inesperadas em diferentes áreas da vida. E algumas dessas histórias revelam de forma muito clara como pequenas mudanças na forma de pensar antes de dormir podem desencadear transformações surpreendentes ao longo do tempo. Antes de continuarmos para a parte mais importante do texto, deixa eu te fazer um pequeno convite. Se esse conteúdo está despertando algo dentro de você, se essas ideias sobre o subconsciente, manifestação da realidade e transformação mental estão fazendo sentido, aproveite este momento para apoiar este vídeo com um simples gesto, deixando o seu like aqui embaixo. Pode parecer algo pequeno, mas cada curtida ajuda o YouTube a entender que este tipo de conteúdo sobre consciência, poder da mente e ensinamentos de Joseph Murphy pode alcançar mais pessoas, que também estão buscando compreender melhor o funcionamento da mente subconsciente. E se você sente que esse tipo de conhecimento faz diferença na forma como enxergamos a vida, aproveite também para se inscrever no canal Transforma Mente e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos episódios desta minissérie, onde estamos explorando passo a passo alguns dos princípios mais poderosos sobre manifestação da realidade, mentalidade de abundância e poder da consciência. Agora respire fundo, volte sua atenção para o que estamos explorando aqui e prepare-se, porque a próxima história mostra como uma simples prática antes de dormir começou a transformar a vida de alguém, e de uma forma que poucas pessoas imaginariam. Entre as muitas histórias compartilhadas ao longo das palestras e ensinamentos de Joseph Murphy, uma em especial ilustra de forma muito clara como pequenas mudanças no estado mental podem começar a transformar a realidade de alguém. Era a história de um jovem que estava passando por um período extremamente difícil em sua vida profissional. Durante meses, ele buscou oportunidades de trabalho sem sucesso. Enviava currículos, participava de entrevistas e aguardava respostas que quase nunca chegavam. Com o tempo, aquele ciclo constante de tentativas frustradas começou a afetar profundamente sua confiança. Pouco a pouco, pensamentos de insegurança começaram a ocupar espaço em sua mente. Ele passou a acreditar que talvez não fosse bom o suficiente, que talvez não estivesse preparado
ou que as oportunidades simplesmente não existiam para ele. Esse tipo de diálogo interno silencioso é mais comum do que imaginamos. Quando repetido diariamente, ele começa a moldar o estado emocional da pessoa e influencia diretamente sua percepção da realidade. Foi nesse momento que ele entrou em contato com os ensinamentos sobre o poder do subconsciente apresentados por Murphy. Entre as várias técnicas ensinadas, uma em especial chamou sua atenção pela simplicidade. Era a chamada técnica do sono. Em vez de tentar controlar obsessivamente cada circunstância do dia, Murphy ensinava que era possível começar a reprogramar o subconsciente utilizando os minutos antes de dormir. O jovem decidiu experimentar, e todas as noites, quando se deitava, ele procurava primeiro relaxar completamente o corpo. Diminuía o ritmo da respiração e permitia que a mente começasse a desacelerar. Nesse estado mais tranquilo, ele repetia mentalmente uma afirmação simples relacionada ao trabalho que desejava. Não era uma frase longa ou complicada, era apenas uma ideia clara, afirmando que sua vida profissional estava se organizando e que uma oportunidade adequada estava chegando. Mas Murphy sempre enfatizava que o elemento mais importante não eram apenas as palavras. O que realmente imprime uma ideia no subconsciente é a emoção que acompanha o pensamento. Por isso, enquanto repetia mentalmente essa afirmação, o jovem procurava imaginar uma cena específica. Ele se via recebendo a notícia de que havia conseguido o emprego que tanto buscava. Sentia o alívio, a gratidão e a alegria que naturalmente surgiriam naquele momento. Durante algumas semanas, ele repetiu esse pequeno ritual todas as noites. No início, nada parecia diferente externamente. As circunstâncias continuavam parecidas, mas internamente algo começou a mudar. Seu estado mental se transformou. A insegurança começou a dar lugar a uma sensação crescente de confiança e expectativa positiva. Essa mudança interna começou a refletir também em suas atitudes. Nas entrevistas, ele passou a se comunicar com mais tranquilidade. Sua postura se tornou mais segura. Sua forma de se apresentar transmitia uma energia completamente diferente. E, finalmente, algum tempo depois, surgiu uma oportunidade que acabou mudando o rumo de sua trajetória profissional. Murphy explicava que o subconsciente raramente cria mudanças abruptas e milagres instantâneos. Em vez disso, ele reorganiza silenciosamente pensamentos, percepções e comportamentos internos que gradualmente começam a influenciar os resultados externos. E é justamente aqui que começamos a perceber o verdadeiro poder da técnica do sono. Porque quando alguém aprende a aplicar esse princípio de forma consistente, noite após noite, pequenas impressões mentais começam a se acumular dentro do subconsciente. E Murphy acreditava que qualquer pessoa poderia utilizar esse processo através de um método extremamente simples que ele ensinava para ser praticado todas as noites antes de dormir. Agora que entendemos como o subconsciente pode ser influenciado, nesse momento silencioso que antecede o sono, surge naturalmente uma pergunta muito importante. Como aplicar essa técnica na prática? De forma simples e consistente no dia a dia. Uma das coisas que tornaram os ensinamentos de Joseph Murphy tão acessíveis para milhões de pessoas foi justamente a forma clara e prática como ele explicava o funcionamento da mente. Para Murphy, trabalhar com o subconsciente não precisava ser algo complicado ou cheio de regras difíceis. Pelo contrário, ele acreditava que quanto mais simples fosse o processo, mais facilmente ele poderia ser incorporado à rotina de qualquer pessoa. A técnica do sono segue exatamente esse princípio de simplicidade. Murphy ensinava que bastava seguir alguns passos básicos para começar a direcionar o poder da mente subconsciente durante o momento em que ela se torna mais receptiva. O primeiro passo é permitir que o corpo relaxe profundamente. Quando você se deita para dormir, em vez de continuar alimentando a mente com preocupações ou distrações, procure desacelerar a respiração e liberar gradualmente qualquer tensão acumulada ao longo do dia. Esse relaxamento físico tem um efeito direto sobre a mente consciente. À medida que o corpo relaxa, os pensamentos também começam a desacelerar e o estado de vigília intensa dá lugar a uma sensação de tranquilidade mais profunda. Quando esse estado começa a se instalar, surge o segundo passo: escolher uma ideia clara que represente aquilo que você deseja experimentar em sua vida. Pode ser prosperidade, abundância, harmonia emocional, saúde
ou qualquer outra realidade que esteja alinhada com aquilo que você deseja manifestar. Murphy sempre enfatizava que o subconsciente responde melhor quando a ideia é simples e definida. Uma mente confusa transmite sinais confusos, mas uma ideia clara cria uma direção mais poderosa dentro da consciência. O terceiro passo consiste em repetir uma afirmação curta que represente essa nova realidade. Murphy recomendava frases simples que afirmassem o estado desejado, como algo que já está acontecendo. Ao repetir mentalmente essa afirmação, a mente começa a construir uma impressão mais sólida daquilo que você está aceitando como verdadeiro dentro do seu mundo interior. Mas existe um elemento que torna todo esse processo ainda mais poderoso. O quarto passo envolve imaginar uma pequena cena que represente o objetivo já realizado. Não precisa ser algo complexo. Pode ser apenas um momento simbólico que represente prosperidade, sucesso ou harmonia. O importante é permitir que essa imagem mental desperte uma sensação emocional autêntica. E é exatamente nesse ponto que chegamos ao quinto passo, talvez o mais importante de toda a técnica do sono. É permitir que o sono chegue enquanto essa sensação ainda está presente dentro de você. Murphy ensinava que quando alguém adormece sentindo gratidão, alívio ou alegria associada à realidade desejada, essa impressão permanece ativa no subconsciente durante todo o período do sono. É como se a mente continuasse trabalhando silenciosamente com aquela ideia enquanto o corpo descansa. Com um tempo, essas impressões começam a influenciar a mentalidade, a percepção e até mesmo as oportunidades que passam a ser percebidas ao longo da vida. Para ajudar seus alunos a transformar esse processo em um hábito simples e consistente, Murphy costumava ensinar um pequeno ritual mental que poderia ser praticado todas as noites antes de dormir. E quando esse ritual é realizado com intenção e constância, algo interessante começa a acontecer dentro da mente subconsciente. Agora, vamos transformar tudo isso em uma prática simples que você pode experimentar ainda hoje. Imagine este momento como um pequeno encontro silencioso entre você e a sua própria mente. Um instante em que a correria do dia finalmente desacelera e a consciência começa a se voltar para dentro. É exatamente nesse espaço de tranquilidade que Joseph Murphy ensinava que podemos plantar novas ideias no subconsciente. Quando chegar a hora de dormir, permita que esse momento se torne intencional. Então, desacelere e prepare-se. Recomendo que vá pausando o vídeo para compreender melhor a técnica. Agora, feche os olhos e sinta o corpo repousando com conforto. Deixe os ombros relaxarem. Permita que a respiração fique mais lenta e natural. Inspire profundamente algumas vezes e perceba como cada respiração ajuda a liberar qualquer tensão acumulada ao longo do dia. Aos poucos, a mente começa a se aquietar e aquele diálogo interno constante perde força. Agora traga à mente uma ideia simples, que represente aquilo que você deseja viver. Não precisa ser algo complexo. Pode ser prosperidade, abundância, harmonia emocional, segurança financeira, ou qualquer realidade que faça sentido para você neste momento da vida. Em seguida, repita mentalmente uma afirmação curta que represente esse novo estado. Algo como: minha mente cria prosperidade em minha vida. Ou então, eu vivo em perfeita paz e harmonia. Enquanto essas palavras ecoam suavemente na mente, imagine uma pequena cena que represente essa realidade já acontecendo. Talvez você se veja vivendo com tranquilidade, resolvendo algo que antes parecia difícil, ou celebrando uma conquista que hoje ainda parece distante. Permita que essa imagem seja simples, mas emocionalmente verdadeira. Sinta a gratidão, o alívio ou a alegria que naturalmente surgiriam naquele momento. Permaneça alguns instantes nessa sensação e deixe que o sono venha de forma natural. O importante é a repetição. E se você ainda não dominou o processo, recomendo que volte essa parte do vídeo e refaça a prática. Quando esse ritual é repetido com constância, noite após noite, o subconsciente começa gradualmente a aceitar essa nova realidade como uma possibilidade concreta. E com o tempo, pensamentos, atitudes e percepções começam a se reorganizar de forma quase imperceptível. Mas existe um detalhe extremamente importante dentro dessa técnica. Um pequeno fator que pode fortalecer ou enfraquecer
completamente o efeito desse processo de manifestação da realidade. E é exatamente isso que vamos detalhar no próximo episódio desta minissérie. Agora, quero te convidar a participar ativamente deste momento. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários a seguinte frase ritual: vou reprogramar meu subconsciente hoje. Esse simples gesto reforça a intenção de quem está começando a aplicar esse conhecimento na própria vida. Se você acredita que mais pessoas também podem se beneficiar dessas ideias sobre o poder da mente e transformação mental, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, recomendo começar desde o início. O card da playlist completa da minissérie vai aparecer no final deste vídeo, para que você possa acompanhar toda a jornada. Aproveite também para se inscrever no canal Transformamente e ativar as notificações. Assim, você não perde o próximo episódio, onde vamos revelar um detalhe essencial, que potencializa ainda mais o poder da mente subconsciente. E esse foi o quarto capítulo da minissérie Joseph Murphy Revelado. A história e os segredos do poder do subconsciente, aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.